Olá pessoal, aqui quem fala é Marichan e hoje eu vim falar com vocês sobre o anime e também um pouco sobre o mangá Ataque dos Titãs, ou, como se diz no japonês, Shingeki no Kyojin. Eu acho que é assim que se diz, né? Então, Ataque dos Titãs eu acho que é um dos títulos mais perfeitos para uma obra, porque ele representa claramente o que a gente mais vê ocorrer nessa obra, que é o quê? São titãs, que na obra são representados como seres gigantescos, humanoides e aterrorizantes, que atacam pessoas. Ou seja, Ataque dos Titãs representa literalmente o que a obra quer dizer. Claro que a obra vai ter outros tipos de vertentes. Claro que ela não vai ficar simplesmente nesse raso, né? Mas esse daí é o que representa o básico, o arroz com feijão da obra. O gênero dela, de acordo com a senhora Wikipédia, ação, terror, drama, suspense. Mas eu sublinho principalmente o termo terror, porque, querendo ou não, as situações que acontecem nesse mangá e anime são de terror. Sim. Pode não passar medo, mas se você tiver um mínimo de empatia para o que está acontecendo, você percebe que essas coisas, se acontecessem na vida real, seriam aterrorizantes. Essa é uma história distópica. O que significa a palavra distópica? Gente, peguem a palavra utopia. O que é a utopia? Seria uma realidade perfeita, né? Que tem histórias em livros, literaturas, em filmes que contam histórias utópicas, né? De aquilo que, inclusive, dizem que é inalcançável, né? A perfeição. Daria tudo certo, seria o perfeitinho. Agora pega o significado de utopia e inverte. Seria aquela que deu tudo errado. Que o mundo tá cagado, não tem mais solução. Pensem nisso, entendeu? E é isso que a gente vê nesse anime, entendeu? Não é um mundo em que as coisas que estão dando certo e que provavelmente vão dar certo. Inclusive o mangaka do Ataque dos Titãs já comentou que queria fazer um final parecido com o Nevoeiro, né? O filme e o livro do Stephen King, eu não sei de qual é, do final do livro ou do filme, mas quem já viu o filme Nevoeiro sabe como é que é o final, né? É o final mais infeliz que eu acho que eu já vi na minha vida, que realmente te dá um tapa na cara e diz, não tem esperança. Mas agora, com o tempo, o autor tá meio amolecido, né? O coração, eu acho que ele vai acabar dando um final até bom pros personagens. E para mostrar sobre toda essa realidade distópica mostrada no mangá e contar a história, nós vamos ter os personagens. A gente tem o protagonista que se chama Eren, nós temos o seu amigo que se chama o Armin, e nós temos também a irmã postiça adotiva do Eren, que é a Mikasa, né? Que tem uma paixãozinha por ele e tal. Mas como eu vou tentar analisar muito mais o enredo e muito mais agora no início, eu não vou ficar muito falando dos personagens, eu quero falar mais do contexto da história, que eu acho que é a parte mais importante. Então, fiquem sabendo mais deles por enquanto, mas claro, tem outros personagens que vão aparecer, mas eu acho que o ponto forte da história é o enredo, né? Então, começando. Simplesmente a humanidade viver a sua vida normal, fazendo suas coisas normais, quando do nada surgem titãs. São seres em formatos de humano, desnudos, mas o design deles é muito macabro. Eu vi depois que o autor usou umas fotos para conseguir fazer inspiração daquele design macabro deles, mas depois eu explico mais. Que surgem do nada e eles começam a devorar os humanos, e os humanos eles começam a ser extintos aos poucos, e eles não têm uma defesa contra os titãs. Então, de repente, surgem muralhas. Não é explicado muito bem no anime, e eu não sei até que ponto o mangá explica como elas surgiram, porque eu não acompanho até o final o mangá, até esses últimos capítulos. Mas então surgem muralhas e as pessoas acabam indo para o interior dessas muralhas, porque essas muralhas elas têm 60 metros de alturas, enquanto os maiores titãs não chegam nem perto da altura delas. Eu acho que o maior titã tem, sei lá, 15 metros. Então as pessoas elas acabam entrando nessas muralhas para viver em cidades no interior delas. São 3 muralhas em formato de círculos que vão do interior até a mais exterior. A mais periférica delas se chama Maria, que vai se chamar Maria. A intermediária se chama Rose.
e a central, a que fica no miolo, se chama sina. As pessoas, então, elas acabam ficando nessas muralhas e elas acabam entrando num tipo de acomodação. Elas não, dificilmente elas tentam se arriscar para fora, porque quem normalmente se arrisca acaba morrendo, não acaba não voltando, né? E elas acabam tendo que se estruturar socialmente dentro dessas muralhas, né? Elas têm que formar uma polícia, vai ter uma constituição, um tipo de constituição política que vai ter também um tipo de igreja, enfim, né? Que mais tarde eu vou simplificar mais isso. Então aí a gente entra para a história do personagem principal, do protagonista, né? Do mangá e do anime, que se chama Eren. Eren é um garoto, né? Um jovem, né? Que assim como tantos outros dentro da muralha, ele está numa situação confortável, porque ele não é ameaçado por titãs, porque as pessoas que estão no interior da muralha, elas acabam entrando numa situação de conforto e de simplesmente não procurar uma solução para aquele ser gigantesco do lado de fora, porque elas acham que não representam mais ameaça, porque nunca chegou a aparecer um titã maior que a muralha o bastante para poder destruir a muralha. Então elas acabam entrando numa situação de conforto, criam sua sociedade lá e tal. Claro que não vai ser uma sociedade perfeita, vai ter seus problemas. E Eren é assim. Eren tem sua mãe, seu pai, ele tem sua irmã adotiva, a Mikasa, e tem o seu amigo, o Armin. E é bem legal que, bem no começo do mangá e também do anime, o Eren, ele tem umas conversas com o Armin, né? Que o Armin, ele tem um livro que fala sobre as coisas que tem no exterior. Ele fala, Eren, existe água salgada no exterior, né? No exterior que eu digo é fora das muralhas, né? E ele fica mostrando as coisas que tem fora, assim, né? Da muralha, um tipo de livro que eu acho que resistiu ao tempo que as pessoas ficaram dentro da muralha. E o Eren olha assim e fala, mas isso é impossível, essa quantidade de sal, os vendedores, eles com certeza iriam lá retirar, porque o sal, pelo visto, é um tipo de alimento que os comerciantes monopolizam. É mais ou menos isso, dá para entender que essa sociedade, as pessoas acabam, porque elas ficaram 107 anos dentro da muralha, elas acabaram ficando totalmente alienadas do que existia fora. E coisas assim, como o mar e tal, que o Eren fica todo impressionado. E o Armin, ele tem uma história legal, bacana, porque os pais deles, eles eram curiosos, eles queriam conhecer o mundo exterior, eles foram para fora, mas no final não voltaram, né? O que leva a crer que eles morreram, enfim. Inclusive essa situação que eles ficam aprisionados na muralhas, a gente pode fazer uma comparação, até mesmo eu consigo ver uma relação com, por exemplo, a Caverna do Platão, que conta a história contando bem por cima, conta a história de prisioneiros que eles viveram a vida deles dentro de uma caverna, e a única coisa que eles tinham de referencial como a realidade que eles presenciavam eram as sombras das pessoas que viviam fora da caverna, que era refletido na parede, né, que ficava para eles. E então eles pensavam que aquilo era o mundo deles de verdade. Eles não tinham outra concepção porque eles viveram sobre esse tipo de limitação. E acontece que um desses prisioneiros consegue sair da caverna, consegue sair, ver o mundo verdadeiro, né, o mundo real, digamos. E quando ele volta para contar que aquilo que os prisioneiros viam não era a realidade, aqueles monstros, assim, né, aquelas seres desfigurados, assim, na caverna, na parede da caverna, aquelas pessoas elas não conseguiram aceitar a realidade, porque elas tiveram que criar todo um mecanismo de defesa, né? Elas tiveram que concretizar que aquilo que elas viam, por mais que seja ilusório, porque era uma ilusão acontecida pela sombra das pessoas que estavam lá de fora, era a realidade delas. Elas não conseguiam aceitar que houvesse um outro tipo de mundo.
E é isso que eu vejo muito na relação dos personagens. Eles são muito. Tem muitos personagens acomodados na situação deles de viver dentro da muralha e eles não se conformam, eles simplesmente, quer dizer, eles se conformam, né? Esse é o termo certo. Eles simplesmente não buscam outros tipos de modos de vida. Eles estão acomodados com o estilo de vida deles, com a posição social deles e literalmente dane-se, né? É uma coisa assim que tem que ser refletida. E aí o Eren, depois, logo em seguida, ele entra em discussão com uma das pessoas que protege a muralha, né? Falando assim, pô, criticando essa pessoa que protege a muralha por ela ser tão acomodada. Porque depois eu vou explicar para vocês a divisão dos militares dentro dessa sociedade. E essas pessoas que protegem a muralha são simplesmente acomodadas porque nunca viram nenhum tipo de titã que ameaçasse as muralhas. Elas simplesmente tinham que fazer reparo, passar um reboque ali, passar um reboque aqui. E era essa a tarefa deles, não tinha nada com que se preocupar. E o Eren criticou, assim, mas se um dia vier um titã grande bastante, que possa ameaçarmos, aí o outro ficou desfazendo dele, enfim. Então, esse dia chegou, né? Acontece que simplesmente o dia fatídico queria mudar a trajetória de vida de todos os personagens. Falando bem bonito, mas é realmente o que acontece. Chegou num dia que um titã, que vai se chamar mais pra frente o Titã Colossal, que tem 60 metros de altura, ou seja, a altura dele ultrapassa a muralha, que tem 50 metros, ele simplesmente arrebenta a Muralha Maria, permitindo que os titãs que estavam do lado de fora entrassem e fizessem um banquete, literalmente. Eles arrasaram, eles destruíram o lugar todo, mataram tudo que é gente, porque os titãs eles não têm uma lógica. Eles comem pessoas e devoram e não tem uma lógica. É simplesmente isso, eles são predadores. O que eles veem na frente deles, eles vão lá, pegam e comem. Não tem discussão. E acontece que a mãe do Eren acaba morrendo nesse acidente. As poucas pessoas que sobrevivem, o Eren, a Mikasa, o Armin e outras pessoas, elas acabam sendo transferidas para dentro da muralha Rose, que no caso ficou intacta, que é uma muralha intermediária. E o Eren vê a mãe dele ser morta pelo Titã. O que eu tô falando aqui não é um spoiler, eu não considero um spoiler, porque é bem no início do mangá, acho que até no primeiro capítulo, bem no início do anime. É uma cena, assim, impactante, assim. E isso daí faz com que desperte dentro do Eren, o personagem principal, um ódio tremendo dos titãs. Ele simplesmente decide que vai se vingar dos titãs. E para isso ele, mais tarde, ele vai ter que entrar num desses repartimentos aqui militar, que eu já vou explicar a diferença. Falando sobre os militares agora, eles são subdivididos em 3 categorias. A primeira, que será o que o nosso protagonista e os seus amigos vão entrar, se chama Legião do Escutismo. Então, esses daí são aqueles caras corajosos. Eles se arriscam em sair fora da muralha, fazer expedições para fora da muralha, com intenções de explorar territórios, tentar conhecer um pouco da biologia dos titãs. E com certeza eles são de longe os que mais morrem, porque eles estão saindo fora da situação de conforto deles, né? Mas eles são aqueles caras que tem que ter aquele espírito de aventureiro e de desapego a esse conforto que tem dentro da muralha. Mas com certeza eles são aqueles que nadam contra a maré. Porque quando a galera que tá dentro da muralha, inclusive essas outras 2 categorias que eu vou falar mais tarde dos militares, eles são numa situação bem mais de conforto e de não querer mudar seu status quo. Esses caras, eles estão realmente, eles são visionários. Eles estão indo totalmente contra a maré. Eles querem realmente, de alguma forma, ajudar a humanidade. Eles consideram, eles têm que ser um tipo de esperança para a humanidade. De que um dia eles vão sair de lá, eles vão conseguir vencer os titãs, eles vão arrumar um jeito de não ficar mais imurados. Logo em seguida nós temos a guarda estacionária, que são responsáveis pela manutenção da parede. Eles são caras muito whatever,
Eles têm uma função de, teoricamente, proteger as muralhas, mas como durante uma centena de anos não apareceu nenhum titã que ameaçasse a muralha, esses caras, eles simplesmente ficaram super acomodados, né? Eles só tem que passar de vez em quando um reboque lá, um cimentinho aqui. E eles acabaram ficando numa situação de mediocridade, diria eu. E logo em seguida nós temos a polícia militar, que essa teoricamente devia ser pessoas super mais ativas, né, que teriam de tudo para ter uma posição mais de revolução e tal, porque elas são formadas praticamente pela elite que foi formada, né, os melhores alunos podem escolher ir para a polícia militar. Mas acontece que ela acaba sendo formada por pessoas também acomodadas, porque essas pessoas acabam escolhendo ir para a polícia militar primeiro porque elas vão poder viver dentro das muralhas de Sina, que são consideradas cidades privilegiadas, né? O centro lá privilegiado, mas protegido. E vai ter a situação de status, uma situação de maior ganho. Então acabam sendo pessoas que estão literalmente cagando e andando para a humanidade. Não dão sangue para a humanidade. Claro, há exceções, né? Mas então é isso aí que nós temos. Nós temos uma situação de pessoas egoístas, pessoas que são acomodadas e aquela pessoa que dá o suor para poder fazer algo diferente para o futuro da humanidade. Mas, porém, são os que mais morrem, né? Enfim. Então a história amadurece, os personagens amadurecem. O Eren mesmo, ele acaba tendo outro tipo de visão depois com o tempo sobre quem é o verdadeiro inimigo, o que nós temos que fazer. A história vai passando para um assunto mais maduro e deixando de ser simplesmente aquela história que ele podia simplesmente se contentar, o autor, de contar uma história de vingança rasa, de personagem que fala, luta, até que ele consegue se vingar e acaba. Ele aprofundou mais o enredo. O autor, ele acaba mostrando que o verdadeiro inimigo, tal que a gente vai notando isso com os personagens, não é simplesmente o titã que tá do lado de fora. Muitas vezes vai ser o carinha que tá no teu lado dentro da muralha. Que, às vezes, tu tem que tomar mais cuidado com um humano do que com um titã. Então, a história começa a ficar mais sombria com o tempo, ela começa a ter mais um ar de suspense e vai amadurecendo. De repente, o garotinho que queria se vingar de todos os titãs, de repente ele tá no meio de um jogo muito mais complexo. Ele vira uma peça de um tabuleiro de xadrez muito mais complexo do que qualquer um poderia imaginar. É bem legal o desenvolvimento que a história tá dando. O anime, ele para um pouquinho antes de começar esse desenvolvimento mais maduro, que o mangá já lançou, né? Mas o anime agora, ele parou agora na segunda temporada, ele vai voltar, ao que parece, ano que vem. E o mangá continua a história. Eu acho que esses elementos são muito positivos da obra. E nesse sentido eu recomendo a obra. Falando rapidão, assim, umas coisas assim que talvez possa desagradar algumas pessoas, seria no caso se tu for ler o mangá, pode ser o design, que muita gente tem um incômodo com o desenho. Eu também me incomodo um pouco com o desenho, porque o autor ele tem alguns problemas com perspectiva. Eu acho muito rígido a forma como ele desenha os personagens, e isso daí me incomoda um pouco, mas pelo menos funciona maravilhosamente bem o traço dele para os titãs. Os titãs ficam muito macabros. A forma como ele desenhou e estruturou os titãs, a forma como os corpos são disformes, desproporcionais, isso dá um ar de monstruosidade incrível para os titãs. Não seria o mesmo efeito se fosse um personagem shoujo, bonitinho, sabe, proporcional, cabelo lindo. Não, é grotesco. É uma realidade bem crua e cruel, mas ele consegue transmitir bem o horror dos titãs. Mas eu acho que esse talvez seja o ponto máximo que eu possa criticar, assim, do mangá. Assim, é só uma questão gráfica mesmo, mas eu acho que, por enquanto, até onde que eu li, ele tá fazendo um bom trabalho. Eu não sei se ele mantém essa linha ou se ele já se perdeu,
Mas se ele realmente continuar uma linha dessa, ele vai conseguir fazer uma história fechadinha e tem tudo pra dar certo. O anime eu também gostei bastante. Gostei da cena de ação também, principalmente um episódio específico. E também recomendo o anime e o mangá. Para o pessoal que gosta mais dessas coisas assim, política e tal. Para o pessoal que gosta de ver simplesmente sangue jorrando, né? Titãs devorando pessoas, horror. Tem para tudo que é gosto. Só não esperem uma história bonitinha e eu preciso decepcionar vocês, mas eu não tenho certeza se essa história vai ter um final feliz. Mas vamos ver o que vai acontecer. É isso aí, gente. Obrigada. Tchau.